Cê tá maluco? Olha a gente aqui começando mais um CBN Motor. Seja aí muito bem-vindo. Sou o César Urniani, para variar, muito bem acompanhado dele que está em cima da notícia, Enzo Urniani. É isso, Cezão. Você tá bom? Tô bem, e você? Graças ao bom Deus. Então vamos aí mais um programa, eu jornalista, você piloto de teste, nessa É uma mistura. mistura louca, para começar mais um CBN Motores, sempre agradecendo a nossa audiência, você que tá vendo aí a gente no rádio, você que está nos assistindo no YouTube, né? Inclusive, no rádio a gente tem a gente pega essas pessoas aí que tá em Campinas, na região de Ribeirão e tal, e aí também expandindo pro Brasil inteiro lá no YouTube. Através das redes sociais e diversas plataformas. Você quer saber o que é que nós vamos ter no programa hoje? Tá imperdível, hein, Enzo? Faz a escalada aí do que teremos no programa CBN Motor de hoje. Bora, aqui no quadro É Pra Acabar, a gente vai falar sobre pessoas pilotando sem carteira de habilitação. No Impressões ao Dirigir, nosso piloto de testes, César Urniani, vai falar sobre o Tigo 8. No quadro Notícias Automotivas, saiba quais motos estão isentas do pagamento de PVA no estado de São Paulo. No quadro Para Que Serve, a gente vai falar sobre aquela moldura preta com pontinhos que fica aí ao redor do para-brisa. Você está dirigindo, olha aí que você vai encontrar ela. E no Dicas de Direção, fique atento ao pisca-alerta na chuva. Pois é, e você sabe o que aconteceu em 2002, Enzo? Além do Brasil ser pentacampeão no futebol e eu ter nascido... Ó, não aliás, nasceu no No dia dia. que o Brasil foi pentacampeão. Você ouvinte ou você espectador sabia disso? É. Nasceu no dia que o Quem Brasil não foi gostou penta. muito foi minha mãe, né? Foi, não, ela não assistiu o pôde jogo. assistir o jogo. Ela não Mas assistiu o jogo. nasci no dia, nasci antes, inclusive, do jogo. Então, quem fala, você nem viu o Penta? Eu vi. Eu vi. Tava com umas 2 horas de vida aí. Em Então 2 eu horas vi. de vida. Mas o que rolou em 2002? Pois é, o principal lançamento em 2002 no Brasil foi a nova geração do Volkswagen Polo Hatch, que marcou uma nova fase de sofisticação para a marca. Outros modelos relevantes foram lançados ou introduzidos no mercado brasileiro quando você nasceu, Enzo. Tinha um tal de Suzuki Ignis, eu nem vi esse carro pra você ter uma ideia. Faço ideia. Fiat Stilo, pois é. E no segmento premium, o Porsche Olha. Cayenne, olha só, né? Então, tudo isso aconteceu aí, ali por volta de 2002. Além disso, 2002 foi um ano de destaque para o mercado com a consolidação da terceira geração do Volkswagen Gol Olha. e a importação, olha quanta coisa aconteceu, que envolve você. Coincidência, né? Ferrari Enzo, né, fez a primeira aparição e importação no Salão de Automóvel de 2002. Que ano, hein, brother? Inclusive, importante falar, né? Hoje em dia, eu tenho 23 anos, né? E meu nome virou um sinônimo de zoação, né? Os Hoje. Enzos e tal. Porque virou um nome muito comum. Não, você entre vai os- reclamar? Você vai Não. lavar roupa suja aqui agora, Não, é isso? o que eu quero dizer... Porque quem escolheu esse nome pra você fui eu. Não, então, o que eu quero dizer é que eu fui um dos primeiros Enzo. E o meu Exatamente. tem uma boa motivação, né? Enzo Ferrari. Então, Exato. não me encaixo nos Enzos do mundo atual. Pois é, depois veio tanto Enzo aí que aí virou até um meme o tal do Enzo. Pois é. Tá bom? Falando em meme, bora pro É Pra Acabar? Agora. Hoje no É Pra Acabar a gente vai trazer aqui, Cezão, e aí eu quero que você repercuta essa informação aqui, porque de acordo com dados da Secretaria Nacional de Trânsito, Aham. eles indicam que cerca de 50 a 53, quase 54% dos proprietários de motocicletas no Brasil não possuem a CNH da categoria A. Pra acabar, né? Pois é. Como é, e isso explica, né? Por que o modal que hoje mais gera óbitos, letalidades no trânsito, né? Os caras não são habilitados. Agora, tem que tomar um cuidado, porque eu conversei com o pessoal do CONTRAN e ele falou assim, César, precisamos fazer uma pequena vírgula aí. Por quê? Muitas vezes, como está dito aqui, ó, proprietários de motocicleta, porque às vezes o cara não tem crédito. Aí quem comprou a moto? Tá no nome A da mãe. é. Só que a mãe não tem habilitação. Então tem que tomar cuidado, porque
A proprietário não significa que é o condutor, Usuário, né? né? Então pode ter um filtro, pode ter um erro aí de interpretação, mas ainda assim 50% é muito grande. Mas 50% a depender do estado que você fala. Porque se você for olhar no Maranhão, por exemplo, é 70%. No Piauí 65%, na Paraíba, 62% dos condutores não são habilitados, né? E aí, gente, desculpa, mas se isso não for para acabar, o que é? Pois é, a gente fala. Ah, A gente fala 50%, às vezes a gente não tem noção do número, né? E 50%, de 50% a 54%, representa aproximadamente 16,5 a 17,5 milhões de donos de moto, como você bem disse, aham. sem habilitação para conduzir. Ou seja, praticamente 16 vezes o tamanho de Campinas são Não, o número de pessoas que dirigem sem e habilitação. se você dissesse que é um modal que não tem acidente, É, que não gera seguro. sequelados e tudo tal, você vai, tá vendo? Nem precisa, mas não é o caso. Exatamente, eu vou repetir aqui, o modal que mais tem letalidade e que mais leva gente para o hospital, que depois ficam com sequelas irreversíveis, é a motocicleta. E aí você vê essa esculhambação, né? Que está na cara de todo mundo vê e ninguém faz nada. É pra acabar. É para acabar. Seguindo então com o nosso CBN Motor, agora no nosso quadro Impressões ao Dirigir. Inclusive, se você tiver uma sugestão de carro que você quer que o Manda. Cezão teste aqui para trazer para você, tá interessado em algum carro, quer comprar algum carro e Uhum. tá em dúvida, só mandar pra gente aqui nas redes sociais. Hoje a gente vai falar sobre o Caoa Cherry Tiggo 8. E no final você quer saber se eu compraria? Eu e todo mundo que tá nos ouvindo aqui. E aí, você acha que eu compraria ou não compraria? Eu conto isso no final. Mas vamos falar um pouco do Tiggo 8 aqui. O Tiggo 8 Pro Max Drive 2026. A versão que a gente andou não é a versão híbrida, é a versão totalmente a combustão, que tem um motor 1.6 turbo de 187 cavalos, que aliás, eu vou dizer, quando você acelera, impressiona bastante o quanto entrega esse motor, considerando que você está quase empurrando ali, né, 2 toneladas, porque o carro é bem grande, né? Vamos falar um pouco das especificações técnicas aqui, né, desse carro. O 1.6 4 cilindros, 187 cavalos, tem um torque de quase 30, né, 28 kgfm. Ele tem um câmbio automático e isso ajuda bastante esse carro, porque diferente de algumas marcas que estão indo para o câmbio CVT, ele tem um câmbio de dupla embreagem DCT de 7 marchas. Vou dizer uma coisa para você aqui que vai comprar um carro amanhã, meu amigo, minha amiga. O câmbio é algo que as pessoas não perguntam. Pergunta do motor, pergunta de um monte de coisa, mas não pergunta do câmbio. E o que o câmbio é? O câmbio ele é uma escada, vamos colocar assim, para o motor. Então, quando você tem um câmbio bom, você sempre terá um trabalho do motor sendo facilitado e te entregando mais desempenho. Então, o câmbio de dupla embreagem é um câmbio que, comparado com qualquer câmbio com troca de marcha, ele troca essa marcha 1/3 mais rápido. E ele realmente faz a troca e sobe, né, o giro, te entregando mais potência. Então, muito desse motor desenvolver bem é por conta desse casamento, né, que a gente chama de conjunto powertrain, que é câmbio, motor, transmissão, enfim, é muito feliz nesse carro. É diferente do que muita gente acha, esse carro não é tração nas 4 rodas, essa versão ele é só tração dianteira. Embora tenha aí, né, quase 2 toneladas, esse carro ele faz de 0 a 100 em 9,9 segundos, né? Quando a gente fala aqui de consumo urbano 10 km por litro, vamos lembrar que esse carro não é flex, ele sempre anda só com a gasolina, e lembrando que a gasolina leva 30% de etanol, e no consumo rodoviário 12,5. Tem uma capacidade de tanque de 51 litros, né? E assim, a parte de conforto, a parte de estabilidade do carro, eu sou um cara que às vezes reclama um pouco de algumas suspensões mais moles, mais macias. Esse carro é um SUV, ele vai acabar tendo um movimento, uma articulação de mola maior para poder passar em todo o terreno. Os pneus são grandes desse carro, né? Então ele
tem uma estabilidade legal. O que mais me chama a atenção é essa versatilidade que o carro te entrega. Você tem ali 5 pessoas confortáveis, né? Considerando o espaço que você tem para o passageiro de trás, e ainda você consegue rebater uma terceira fileira de banco. Diferente de outros carros, né? E aí já são carros mais exóticos, né? A terceira fileira de banco rouba, sim, espaço de porta-malas. Uhum. Então, às vezes, quando a gente fala de um carro com 3 fileiras de banco, existem carros que ele tem a terceira fileira de banco, ou o porta-mala dele é aumentado, ou mesmo que ele esteja ativo para alguém sentar ali, você não perde tanto porta-malas, mas já é muita exclusividade. É carros na casa de 400, 500 mil reais que te entregam isso. Então é bom você entender de que você leva gente, mas não leva mala, porque ele acaba diminuindo a sua capacidade de porta-mala consideravelmente. E falando em valores, o Tiggo 8 ele tá aí na casa dos 189 mil até mais ou menos quase 200 mil reais, dependendo da versão da concessionária, e tem uma desvalorização média aí no primeiro ano que pode chegar até uns 10%, número normal, né, de hoje que a gente vê hoje no mercado brasileiro. E justamente sobre os valores, é até um pouco difícil de encontrar carros que a gente pode falar, esse carro bate de frente com o Tiggo 8. Mas eu trouxe aqui outras opções para os nossos ouvintes. Um deles seria o Jeep Compass, né, que aí tem um SUV médio, tradicional, que nas versões podem variar de 180 mil até 250 mil. Aí, partindo para um carro um pouco mais premium, acho que a gente pode dizer assim, a gente pode falar talvez da Tiguan, que aí, né, você já vai ter, falando sobre novas e seminovas, né, você já pode aí, começa, né, com as seminovas ali, você ainda acha umas por 200 mil, mas aí das novas são bem mais caras, né? E, por exemplo, também outro carro que também é bem caro, não, em comparação com o Tiggo 8, seria o CR-V, que aí no Brasil ele pode custar 230 mil e passar os 300 mil. Pois não. Então, em questão de valores, é um carro que entrega bastante, assim, né? Sim. Então, sobre valores, mais uma vez, compraria ou não compraria um Tiggo 8? E eu tenho que falar isso olhando para aquela câmera? Isso. Então faça a pergunta. Olhando diretamente para os nossos ouvintes, no olho, você compraria ou não compraria um Caoa Chery Tiggo 8? Compraria. E por todos os dados que você crivo. acabou de colocar agora, né? É um carro que ele tem um custo-benefício e uma versatilidade, né, que ele realmente incomoda ali a concorrência por tudo aquilo que ele entrega, né? Para você ter uma ideia aqui, eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu cheguei a ficar quase 6 meses com o Tiggo 8 e ele realmente trouxe uma versatilidade para o meu uso, para o meu dia a dia. O que eu acho é que é necessário que haja uma repaginação no modelo do Caoa Chery, porque essa cara dele, esse design, já, né, começou a cansar um pouco, tá? Mas pelo que o carro entrega, um Tiggo 8, por ser um SUV e a versatilidade que ele entrega, ele se encaixaria na minha jornada, é um carro que eu compraria. Tá aí então, opinião do Cezão sobre o Tiggo 8. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente traz notícias do mundo automotivo. CBN Motor. Apresentação: César Uriani e Enzo Uriani. E voltamos aqui com o CBN Motor mais uma vez e agora trazendo aí notícias do mundo automotivo para vocês. E isso aqui é bem interessante, a gente já falou um pouco, né, sobre a questão das motocicletas um pouco mais cedo no programa. E agora eu queria trazer algo que talvez algumas pessoas não saibam, mas desde 1º de janeiro de 2026, né, desse ano, motocicletas de até 180 cilindradas, elas estão isentas de IPVA no estado de São Paulo. Essa é uma medida sancionada pelo governo estadual em dezembro de 2025, que beneficia cerca de 4,3 milhões de veículos, o
que representa mais de 75% da frota de motos no estado. Pois é, vai ajudar muita gente aí, né? Você vê muitas ações tentando aí ajudar, né? Diminuir o peso no bolso dessa galera. Então, para você ter uma ideia, né? Vale para motocicletas, motonetas como Honda Bis e ciclomotores como aquela Pop 110i com motorização de até 180 cilindradas, né? Regra para a isenção, o benefício é aplicado apenas para veículos de pessoas físicas, né? Empresas, pessoas jurídicas, então, não têm direito a essa isenção específica, tá bom? É importante você ficar ligado nisso. Se você é pessoa jurídica, a isenção não vale, vale só para pessoa física, ou seja, quem está realmente comprando a moto como um meio de mobilidade, um meio mais de transporte, ir e vir para o trabalho, do que trabalhar com a moto. E aí vamos combinar que a maioria das pessoas compra moto para trabalhar. Exatamente. Né? Ajudaria, né? Mas eu entendo, né? Às vezes eles não querem favorecer empresas, mas, né? Bom, enfim, tire a sua própria conclusão disso, porque aí a abrangência fica mais restrita, né, Enzo? Exatamente. Aí a gente vê que, né, a gente também sabe que tem muita gente que utiliza a moto, como você falou, a grande maioria trabalha para trabalhar, mas também tem muita gente que usa para se locomover para o trabalho, né? Sim, Às sim. vezes. Então, se você é um desses, você vai ser bem beneficiado. E só para finalizar aqui, embora o Senado Federal tenha autorizado desde 2022 que todos os estados poderiam, eles podem, né? Não é só o estado de São Paulo, podem zerar o IPVA das motos de até 170 cilindradas. A decisão final depende de uma legislação estadual própria. Então, caso, né, você esteja nos vendo aí pelo YouTube e não seja do estado de São Paulo, você pode verificar a regra específica do seu estado, caso você não seja aqui de São Paulo. E no CBN Motor atendemos aqui os motociclistas tão importantes aí na nossa mobilidade. Exatamente. Então agora a gente segue aqui trazendo, né, essa parte mais de conhecimento, para a gente entender. Então a gente vai para o quadro Para Que Serve? E hoje é uma coisa muito engraçada, assim, talvez você nem tenha percebido que você tem isso no seu carro, e agora você vai olhar para cima, você vai olhar ali perto do para-brisa, você vai achar ele, e provavelmente vai se perguntar, tá, achei, para que serve? Pois é. Quando você olha para o para-brisa, né, aonde ele é colado ali na moldura, você vai ver que tem, né, uma tarja preta. E essa tarja preta, para o vidro, ela começa a ter uns pontinhos. E esses pontinhos vão ficando cada vez menor até que eles desaparecem. Ou seja, de uma maneira gradativa e quase que degradê. Você sabe para que serve esses pontinhos pretos que você vê ali? Pois é, essa faixa preta sólida, né? Ela protege o adesivo que faz a cola do vidro na moldura. Só que a temperatura que você tem, imagina o sol batendo no para-brisa, a temperatura que você tem aonde ela é preta para ter esse adesivo para colar no para-brisa, ganha uma temperatura diferente do vidro que não tem essa faixa preta. Então, o vidro quebraria exatamente nessa junção. Então, por que ele vem com esses furinhos, criando um degradê progressivo, para que a dissipação de calor ela seja progressiva, e não um choque térmico, num excesso de temperatura, quente lá fora, ar-condicionado aqui, o vidro não quebre exatamente nessa junção, aonde a diferença de temperatura seria muito agressiva. É para criar, né, uma dissipação de calor de maneira progressiva. Você sabia disso? Que aqueles furinhos que você vê ali na lateral do para-brisa é para isso? Ou seja, não é estético, né? Muito pelo contrário. É bastante importante, na verdade, esses furinhos aí que você vê ali no seu para-brisa. Sabe como é que chama isso daí? O nome técnico é Frit. Frit, F-R-I-T. Exatamente, porque foi descoberto, desenvolvido por um alemão. Não é Fritz, tá? Que tinha o nome Frit. Aí, ó, Mais uma curiosidade. Mais uma informação aqui. O CBN Motor é cultura, é informação, tudo de bom. E seguindo então para o nosso último quadro, já chegando nos finalmente do nosso programa, a gente traz mais uma dica de direção, e essa é bastante importante. A gente sabe que a gente que mora nessa região, o ano inteiro faz calor, né? Pois é, interior de São Paulo, né, Ribeirão Preto, quando chove, vem aqueles pancadão de chuva. Ou seja, quanto mais quente, mais chuva a gente vê aqui na nossa região.
se tem uma coisa que a gente vê na chuva, e são pessoas que às vezes estão querendo fazer uma boa ação. Aham, Que é, às vezes tá chovendo muito forte, o carro da frente vai lá e liga o pisca-alerta. sim. Só que ele não sabe que ele tá cometendo uma infração. Depende. Depende do quê? Você vai ligar o pisca-alerta ali só por uma questão intermitente, querer se fazer visto Uhum. para quem está vindo atrás e vai desligar, beleza. Aonde está a infração? Está em você se manter na faixa de rolamento, Uhum. andando com o pisca-alerta ligado. E aí vai ter aqueles que vão falar: não, mas eu ligo, prefiro fazer isso do que um carro bater na minha traseira. Então deixa eu te explicar aqui. Infração e multa. Utilizar o pisca-alerta com o veículo em movimento, exceto em situações de emergência ou imobilização, é uma infração média, artigo 251 do Código de Trânsito Brasileiro. A penalidade inclui multa de R$ 130,16 e 4 pontos na CNH. O que acontece? Por que eles têm essa infração? Porque o pisca-alerta foi desenhado para sinalizar que o carro está parado no acostamento, com um pane. Então você está na estrada e como ninguém está enxergando nada, quem está vindo ali vê um pisca-alerta ligado, ele pode achar que ele entrou no acostamento, que é onde tem os carros parados com o pisca-alerta ligado. Como se reduz demais a velocidade, a chance desse cara levar o pé no freio, como já aconteceu, e gerar um engavetamento onde ninguém estava enxergando nada, numa neblina forte, ou até mesmo, principalmente numa chuva. Então, para evitar isso, você parou no acostamento, pisca-alerta ligado, o carro está parado, e é um alerta. Tá andando em deslocamento, avisei. O carro que está atrás já te viu, já chegou perto de você, desliga. Não continue rodando com o pisca-alerta ligado. É o que diz aqui o Código de Trânsito Brasileiro. Você é que pode dizer para a gente aqui se você concorda, se você discorda. Agora deixa eu te falar. Concordando ou discordando, o que você não pode é deixar de cumprir a regra. Você pode até não gostar, mas se a regra é essa, quando você tirou a sua carteira de habilitação, você disse que ia fazer tudo aquilo que estava dentro da norma. Porque nós temos muito disso, né? Você pode discutir uma lei, você pode até não gostar de uma lei. O que você não pode é deixar de cumprir, né? Enfim. Bom, Cezão, e aproveitando que a gente tem alguns minutos ainda aqui no nosso programa, a gente falou, né, sobre essa questão do calor, que o calor acaba causando bastante chuva, mas a gente acabou deixando de comentar também num programa anterior, uma diquinha também aqui para os nossos ouvintes, falando justamente sobre o calor, que é sobre película de vidro, né? Pois é. O que a gente pode dar de dica aí para os nossos ouvintes que estão passando, né, por esse calor e querem colocar uma película? Tem algum problema isso? Sim, vamos lá. Daqui para frente é só para trás. Segundo os cientistas, só vai aumentar a temperatura na Terra, né? E hoje nós temos carros que têm, por exemplo, o teto panorâmico, né? Aí você para no sol, o que esquenta o carro é um absurdo. Então vamos lá. As partes aonde você mais deveria proteger é o teto panorâmico, quando você tem, e o para-brisa. E aí vai ter gente gritando aqui pra gente, né, ou na internet ou aqui, mas não pode pôr película no para-brisa. Calma lá. O que você não pode, de acordo com a resolução do CONTRAN, é ter um VLT, né, que é o que a gente chama de luz transmissível visível de 70%. E aí, se você colocar, por exemplo, né, tem uma película que a gente chama de Cristaline, né, que ela é uma Cristaline 90. Você vai colocar ela lá, você não vai ficar com VLT 70. Ah, mas no meu vidro, eu olhei ali, ele está escrito ali 70 mínimo, então ele já tem 70. Não, a indústria de vidro colocou ali que ele cumpre a regra dos 70% de VLT. Ele não está dizendo que aquele vidro tem 70% de VLT. Então, é 70% no para-brisa dianteiro, é 70% nas portas dianteiras, lado direito e esquerdo. Já na nova resolução, nas portas traseiras e no vigia traseiro, você pode colocar o quanto você quiser. Você pode colocar saco de lixo preto, que não tem problema. Aonde tem que ter visibilidade? Nas portas, lado direito, lado esquerdo, motorista e passageiro, e para-brisa. E mais, para que possa haver uma infração,
o agente ele tem que ter o aparelho que mede. Agora, vamos combinar. Se você chegar no para-brisa e colocar ali, né, um super preto, sabe, um 0,5, onde você não consegue olhar para dentro, ele não precisa nem de um Sim. aparelho para saber que você não tem, né, a luz transmissível visível dentro do estabelecido. E o que faz, você tem que entender, por que eu teria uma película? Ah, eu não gosto de película porque eu não gosto do meu carro escuro. Então você pode ter uma película, tem uma película mais clara. Sim. Porque a película mais clara vai diminuir, né, a entrada de temperatura, ou seja, ele melhora o conforto térmico dentro do carro e ele diminui a entrada de raios UVs. Você às vezes não passa, por exemplo, um protetor solar para sair. Aí você está dirigindo o carro, se você tem uma película de qualidade, que tem garantia, tem películas que têm garantia de 10 anos, tem películas que têm garantia de 15 anos. Agora, cuidado que tem também aí um monte de película porcaria no mercado que não vai te proteger de nada. Então, compre uma película de qualidade. Ah, eu quero... E entenda que o que diminui o conforto térmico e o que diminui os raios UVs não é a cor, não é o quanto mais escura, mas sim a tecnologia que você está utilizando. Perfeito. E assim encerramos mais um CBN Motor, hoje com 2 dicas aí de direção. Pois é. Então, se você gostou, pô, manda lá pra gente, É tanto no isso. YouTube quanto nas redes sociais, @EnzoUrniani, @CesarUrniani, @CBN Campinas. Foi um prazer estar aqui mais uma vez e nos vemos semana que vem. Até o próximo. Valeu!